Pessoal, bom, agora nós vamos estudar como que a gente faz o comparativo de custos. Essa é uma atividade bastante frequente, né, em se tratando de gestão de recursos financeiros que são realizados, né, por nós, nutricionistas, na unidade de alimentação e nutrição. Então, a gente precisa de aprender em como a gente faz essa comparação e não somente em como fazer a comparação, mas é dar sentido às informações que nós vamos levantar, né, e os dados que nós vamos aqui apurar, tá? Então, o controle de custos, né, ele começa lá no planejamento do cardápio, tá? Principalmente aquilo que é atinente aos custos congêneros alimentícios, né? Então, desde o momento em que nós estamos planejando o cardápio, a gente já começa a pensar em custos, porque toda unidade, por maior padrão de luxo que a gente sirva, ela vai ter um custo padrão a ser seguido, né? Não é livre. Então a gente já começa a pensar quais os alimentos que se encaixam naquela faixa do custo, né? Quais serão as melhores escolhas, qual é o melhor tipo de corte, qual é o produto que me oferece o melhor custo-benefício. Então tudo isso já começa lá na etapa do planejamento de cardápio, tá? Então nesse momento, né, é importante que a gente faça esses comparativos de preço, de custo dessas matérias-primas que nós vamos precisar. E aí essa comparação, traçar esses comparativos, vai embasar a nossa tomada de decisão e a nossa análise para a aquisição de matéria-prima. E aí a gente pode, né, optar os de melhor custo-benefício, caso isso seja possível, né, gente? Quando a gente fala de aquisição de recursos materiais, né, como envolve orçamento, então nem sempre a gente vai conseguir comprar o de melhor custo-benefício. Talvez a gente tenha realmente que comprar o mais barato. Mas nós precisamos de saber comparar os produtos, descobrir qual é o melhor custo-benefício, porque, via de regra, em geral, né, vai ser aquele que vai trazer mais benefícios mesmos para a nossa cadeia de produção, tá? Seja ele de rendimento, ou de redução de desperdício, ou de aceitabilidade do nosso cliente final, tá bom? De alguma forma, aquele produto vai trazer uma vantagem, vai agregar na qualidade do seu produto final. Tá? E fazer esse comparativo de custo, né, dos produtos, principalmente, né, o que a gente está traçando aqui, os gêneros alimentícios, mas a gente pode fazer comparativo de custo para material de limpeza, para material descartável, né? Mas a gente faz esse comparativo para descobrir mesmo qual é a vantagem e a desvantagem da aquisição de determinado produto. Tá? Então, por exemplo, a gente fala produto pré-processado, né? Por exemplo, um produto já congelado, né? Uma batata congelada. Será que realmente é melhor eu adquirir uma batata congelada ou é melhor eu comprar a batata in natura, realizar o processo de higienização, de corte, o processo, né, necessário ali para fritura, por exemplo, carnes já processadas. Será que é melhor eu comprar, né, por exemplo, um quibe? Será que é melhor eu comprar o quibe já pronto ou será que é melhor eu comprar o triguilho, comprar a carne para moer, para temperar? Então, essas decisões, né, pelo tipo de produto que vai ser adquirido, elas são possíveis de serem feitas quando a gente faz esse comparativo, essa análise, tá bom? A gente não pode analisar somente o preço unitário, tá, gente? Então, existem muitas situações que nem sempre aquilo que é mais barato vai ser o que é melhor para a gente ser adquirido, se a gente tem possibilidade para isso. Então, a gente precisa, por exemplo, né, de comparar. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês verem a aplicabilidade disso. Quando você precisa de comparar os preços de produtos in natura com os preços desse produto semelhante, né, em outra forma de fornecimento, já pronto, por exemplo. E aqui eu trouxe, né, qual é o tipo de produto que seria melhor, por exemplo, a gente adquirir para fornecer um filé de peito de frango grelhado para o seu cliente, por exemplo, né, ou frito. E aí essa porção para o cliente seria de 125 gramas dele já pronto.
E aí você tem, isso no exemplo, 3 opções de produto, né, de matéria-prima para adquirir, para fornecer esse filé de peito de frango para o seu cliente. Você pode adquirir o peito de frango com osso, e aí você vai preparar ele grelhado, né? Você pode adquirir o peito de frango já empanado, recheado com queijo e presunto, e aí você só vai fritar, aquecer, né? Dependendo da forma que você comprar. Ou ainda o filé de peito de frango sem osso, né? E aí você também vai grelhar. Então, essa questão da forma de preparo é que é para a gente entender, né, que não é só o custo com a aquisição da matéria-prima. Então, nós temos ali uma mão de obra envolvida, uma necessidade de repente, né, de estrutura, de equipamentos. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Mas, trazendo isso para o comparativo do custo, né, com base no preço unitário, nós temos ali que o peito de frango com osso custa R$ 10,39 o quilo. Já o peito de frango empanado custa R$ 34,08 o quilo. E, por fim, o filé de peito de frango sem osso custa R$ 12,99 o quilo. Então, qual será que é a melhor opção? Né? Será que eu tenho realmente que adquirir o mais barato de R$ 10,39, que é o peito de frango com osso, que eu vou ter que colocar um funcionário para desossar, para porcionar em filé de peito e grelhar isso? Ou será que eu posso comprar, né, uma outra opção? E aí, será que realmente eu tenho obrigatoriamente que gastar R$ 34,00 num quilo de peito de frango já empanado? Então, o que eu faço? Para eu descobrir o que eu faço, eu vou comparar os custos, tá? E aí, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós precisamos de trazer à tona, mais uma vez, o per capita, né? E aí, a gente sabe que o per capita lá do produto pronto é 125 gramas, mas isso é o produto pronto. Quando a gente traz esse per capita para comparação, nós precisamos de trazer o per capita bruto, ou seja, é o alimento in natura, na forma que ele é fornecido para a sua unidade, tá? E esse per capita que a gente conhece daquela forma que eu falei com vocês, é na experiência, no dia a dia, você vai verificando, norteado pelos valores que a literatura nos traz, ok? Então, eu sei que, em média, nessa unidade, se eu utilizar o peito de frango com osso para produzir o filé de peito de frango grelhado, eu gasto 220 gramas desse peito de frango com osso. Então, multiplicando esse per capita pelo preço unitário do quilo desse peito de frango com osso, eu descubro que, se eu comprar esse tipo de produto, eu vou gastar R$ 2,29 para produzir os meus 125 gramas ali do filé de peito que vai para o cliente. Já se eu comprar o peito de frango empanado, como ele já vem pronto, eu gasto menos gramas, eu gasto 125, porque ele não perde nada, ele já vem limpo, ele já vem empanado, eu só vou terminar o preparo e entregar para o cliente. Então, eu gasto 125 gramas. Multiplicado pelo preço do quilo, eu descubro que, se eu comprar esse tipo de produto já pronto, eu vou gastar R$ 4,26 para produzir os 125 gramas que vai de filé de peito de frango para o meu cliente. E o último produto que tem disponível, que é o filé de peito de frango já sem osso, eu gasto 160 gramas, porque ele não perde tanto quanto o peito de frango que vem com osso, né? Ele não tem tantas aparas, ele não tem os ossos, mas ele também perde alguma coisa. Ele não é igual o peito de frango que já vem pronto. Então, eu gasto 160 gramas. Multiplicado pelo preço do quilo, né, que é R$ 12,99, eu descubro que, se eu comprar o filé de peito de frango, eu vou gastar R$ 2,08 para produzir os 125 gramas de filé de peito que vai para o meu cliente. Então, quando eu analiso isso com base no per capita bruto dos alimentos, eu descubro que eu não preciso comprar o peito de frango com osso e ter que colocar um funcionário para desossar, ter mais trabalho, gastar mais tempo para a produção de um mesmo prato. Eu posso comprar um produto que é intermediário. Eu não preciso comprar o mais caro,
que é, né, o peito de frango já empanado, porque ele é um custo extremamente superior. Então, se o meu custo padrão da unidade não comportar esse gasto, eu não preciso comprar, mas eu tenho sim um produto que me oferece um custo-benefício melhor. Ele já vem desossado, demanda ainda assim alguma mão de obra, mas é bem menor, com um custo bem menor, né, em relação ao que seria se a gente analisasse só o preço do quilo do alimento. Joia? Então, percebam que a finalidade da gente traçar esse comparativo de custo, se você olhar só o preço do quilo, você compraria ali, você tem que comprar o mais barato porque você tem que cortar custo, né? Que é o que a gente ouve muito na UAM. Você compraria o de R$10,39 e teria um trabalho todo para produzir, sendo que você pode comprar tranquilamente o de R$12,99 porque per capita você vai gastar menos. Tá joia? Aqui eu trago um outro exemplo, né, de carne bovina para bife. Qual o tipo de carne que eu compro para bife? Né? Então a gente fica ali sem saber qual é o tipo de carne, né, que você vai comprar. Será que eu tenho que comprar mais barata para fazer o bife? Como que é, né? Então, aí eles têm ali, eu trago no exemplo, 3 tipos de corte, né, que seria o contrafilé, o patinho ou a paleta, todas elas, né, compradas já em bife. E aí nós temos um preço de mercado para o contrafilé de R$ 42,90 para o quilo. Para o patinho, a gente consegue comprar em R$ 29,90 o quilo. E nós temos disponível a paleta também, que é o que oferece menor custo por quilo, que é R$ 23,90 por quilo. Todos eles vão ter um per capita padrão de 220 gramas de carne in natura para que eu forneça 180 gramas de bife pronto para o meu cliente. Tá? E aí, fazendo as contas, né, da forma como eu ensinei, a gente multiplica o per capita bruto pelo preço do quilo, preço unitário, a gente descobre que, se a gente comprar o contrafilé em bife, nós vamos gastar R$ 9,44 por cliente. Se nós comprarmos o patinho, R$ 6,58, e se comprar a paleta, R$ 5,26. Então, percebe que a diferença de custo da paleta para o bife é menor do que o que aparenta. Você acha, mas são R$ 7,00 de diferença. Não é tanto assim quando você analisa o custo per capita. Então, se o seu orçamento te permitir, né, digamos que o patinho te oferece um custo-benefício melhor para aquisição, se você puder fazer essa aquisição, óbvio, né, porque ele vai ter um custo intermediário, é um corte bom, né, não oferece uma técnica de preparo, não requisita uma técnica de preparo tão demorada, ele não demora tanto para ficar pronto, ele tem uma boa aceitabilidade com a clientela, né? Mas se você precisar de comprar o mais barato, realmente você vai precisar de adquirir a paleta, ok? Então, mais uma vez, você fazer o comparativo de custo para que você consiga ter uma informação mais clara do que fazer ali na sua gestão de custo, no seu planejamento de cardápio, enfim. Joia? Aqui eu trago um outro exemplo, né, de qual a carne bovina que eu compro para ensopar. Né? Será que eu tenho que comprar a carne que é mais em conta? Né? Qual é a porção mais barata para comprar? Para eu formular um cardápio com uma carne ensopada. Então, eu tenho que fornecer para o meu cliente 180 gramas de carne, ou seja, da parte comestível. Se for uma carne com osso, né, eu tenho que contabilizar. De carne pronta, eu tenho que ter 180 gramas para o meu cliente. Então, eu tenho disponível para comprar costela bovina, o acém bovino e o músculo bovino. Qual desses 3 eu compro? A costela bovina eu vou comprar a R$ 14,98 o quilo. Se eu comprar o acém bovino, eu compro a R$ 22,90 o quilo. E, por fim, se eu for comprar o músculo bovino, eu vou comprar a R$ 17,90 o quilo. Só que o per capita de cada uma dessas carnes é diferente. Se eu for comprar costela bovina, para fornecer 180 gramas, eu vou gastar em média dela, 180 gramas dela pronta, eu vou gastar em média 330 gramas dela crua, in natura.
Então, multiplicando isso pelo preço unitário do quilo, eu descubro que eu gastaria R$ 4,94 por pessoa para produzir essa preparação ensopada com a costela. Se eu comprar o acém bovino, eu preciso de 240 gramas dele in natura para produzir a 180 pronta, e aí eu descubro que eu gastaria R$ 5,49. Então, é um preço superior ao da costela. E se eu comparar o custo unitário do per capita, né, do músculo, eu gastaria 260 gramas do músculo in natura, multiplicando por 17,90, que é o preço do quilo, eu gastaria R$ 4,65 por pessoa. Então, se eu verificar, né, se eu analisar esses comparativos, eu descubro que eu não preciso necessariamente comprar a costela, que é a que tem o menor custo unitário, que seria R$ 14,98. É uma carne que demanda muito tempo para ser preparada, um tempo muito maior, então você tem um custo de combustível agregado ali, relativa às outras duas opções que você tem para comprar, e aí você vai ver, né, a questão de variabilidade, óbvio, do cardápio, né, de oferta de uma dieta variável, uma aceitabilidade também da preparação, mas em termos de decisão, nesse exemplo que é qual é a carne mais barata para eu comprar, você verifica que a carne mais barata não é a que tem menor preço de quilo, e sim, né, aquela que oferece o menor custo per capita. Então, nesse exemplo, você compraria o músculo bovino, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai continuar a estudar esse rateio de custos, né, dos outros custos que estão faltando na nossa próxima aula, assim como também eu disse para vocês que nós vamos conseguir, né, fechar o custo total unitário da refeição e o custo, né, total do serviço e da unidade, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, manda para mim que a gente conversa, tá bom? Tchau, tchau!